Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Knapse, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai expandir um pouquinho o nosso conhecimento sobre equilíbrio químico. Por quê? Eu disse para vocês que o equilíbrio químico ele é um fenômeno, então um acontecimento, um conceito que vai acontecer quando num processo que a reação pode acontecer no sentido direto ou no sentido inverso, a velocidade, então a gente vai ter um momento em que a velocidade desses dois processos, direto e inverso, vão se igualar. De modo que a concentração de reagentes e a concentração de produtos fique constante. E isso vai determinar pra gente, então, o equilíbrio químico. Mas a gente vai ver que dependendo de condições do ambiente, dependendo de qual processo a gente está considerando, esse equilíbrio químico vai variar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as concentrações de reagentes de produtos podem variar. Então eu posso ter equilíbrio em diversos pontos. Eu posso ter equilíbrio com diferentes concentrações, dependendo, por exemplo, da temperatura, dependendo, por exemplo, da pressão, dependendo da reação que a gente está falando. Então, se uma questão de vestibular for trabalhar equilíbrio químico com você, provavelmente vai estar envolvido na descrição desse processo um número. Então, esse número vai estar envolvido na hora que eu estou descrevendo para você um determinado equilíbrio químico, seja a questão te dando esse número ou pedindo para você esse número vai descrever pra gente como é o sistema no momento do equilíbrio. Então, quando a gente alcança esse ponto em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, como tá essa reação? É para isso que a gente vai conhecer a constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio vai ser um número que vai dizer pra gente como está esse sistema no momento do equilíbrio, tá certo? Então eu vou colocar para vocês no slide uma reação genérica, dá uma olhadinha aí. Então a gente tem uma reação, olha só, A mais B dando C mais D no sentido direto e C mais D dando A mais B no sentido inverso. E o que eu coloquei aqui para vocês? Coeficientes estequiométricos. Coeficiente Azinho para esse reagente A, coeficiente Bzinho para esse reagente B, coeficiente Czinho para esse reagente C e coeficiente Dzinho para esse reagente D. Então, a gente vai considerar que isso é um processo que acontece numa única etapa, tanto na ida quanto na volta, então são reações elementares. Você vai lembrar, então, pela lei de ação das massas, que a gente pode calcular a velocidade de cada uma dessas reações, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. E vai ficar assim, olha lá. No sentido direto, então, a gente vai ter a velocidade de reação no sentido direto é aquela constante da reação no sentido direto vezes a concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A, concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B. Apliquei aqui a lei de ação das massas, olha lá. E a mesma coisa para o processo no sentido inverso. Só que como eu estou trabalhando um equilíbrio químico, o que eu sei sobre as velocidades da reação direta e da reação inversa num equilíbrio químico? Eu sei que elas são iguais. Eu sei que num equilíbrio a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa são iguais. Essa é pra gente a definição de um equilíbrio químico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas expressões e eu vou igualar. Então dá uma olhadinha. No equilíbrio, olha, velocidade da reação inversa igual a velocidade da reação direta. Mas eu sei como calcular a velocidade da reação direta e sei como calcular a velocidade da reação inversa. Então o que vai acontecer? Eu vou ter, vou substituir então, olha só, velocidade da reação inversa e vou substituir velocidade da reação direta. E vou chegar nessa nova expressão, tá certo? E agora eu vou separar um pouquinho os termos, olha só. Eu vou fazer constante da reação direta sobre constante da reação inversa, vai ser essa razão aqui. E aí a gente vai chegar
numa definição prática da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, então, vai ser essa divisão das constantes da reação direta e da reação inversa. Se eu divido, então, a constante da reação direta pela constante da reação inversa, eu tenho a constante desse equilíbrio. Mas eu posso não saber essas constantes. Então, de modo prático, eu vou definir a constante de equilíbrio como sendo a divisão entre a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes, também elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, como eu coloquei aqui, olha só, nesse exemplo, tá vendo? Ó? Nesse exemplo ficou a constante de equilíbrio como sendo concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico de C, concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico de D, concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A e a mesma coisa para o B. Então, a questão pode, por exemplo, te dar uma constante de equilíbrio e pedir para que você analise isso. Ou seja, eu posso entender como são as concentrações. Se esse processo, por exemplo, tem um grande rendimento, ou seja, se eu tenho um processo que produz muito produto no equilíbrio, então eu tenho um equilíbrio químico para produzir alguma coisa lá nos produtos e eu quero que isso me dê muito produto, né? Eu tenho uma indústria, eu quero conseguir muito produto. Eu preciso, então, que a relação produto sobre reagente seja alta. Eu preciso que a constante de equilíbrio seja alta. Tá certo? Outro tipo de questão que você pode encontrar no vestibular também, por exemplo, ele vai te dar a constante de equilíbrio, as concentrações, e você vai ter que dizer se esse sistema ainda vai gerar produtos ou se ele ainda vai gerar reagentes. E é muito simples. Se eu tenho uma relação dessas maior do que a constante de equilíbrio, ou seja, eu tenho mais produto do que reagente do que deveria ter no equilíbrio, significa que o sistema não está em equilíbrio e que eu estou predominando, né, que predomina nesse sistema a reação inversa. Pelo contrário, se essa relação de concentrações que o exercício me dá for menor do que a constante de equilíbrio, significa que esse processo não está em equilíbrio e ainda está produzindo aqueles produtos para chegar no equilíbrio. Tá certo? Muitas coisas são possíveis em termos de questão de vestibular envolvendo essa constante de equilíbrio. O que a gente tem que saber é que produtos sobre reagentes e que isso determina para a gente as concentrações dos componentes do processo no equilíbrio químico. Tá certo? Naquela condição específica. Então, temperatura, pressão. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha ajudado vocês. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!